A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom, a ideia de gravarmos esses vídeos é falarmos um pouco a respeito de um tema muito importante, que é a introdução bíblica. Este tema, ele serve, na verdade, para nortear a leitura das Sagradas Escrituras, para entender um pouco mais do texto bíblico. Mas antes de entrar principalmente no que diz respeito à matéria de introdução bíblica, normalmente a gente começa aprendendo quais foram os primeiros manuscritos, as versões da Bíblia, como a Bíblia chegou até a nossa língua, desde a versão hebraica, grega, vulgata, latina, a tradução para o inglês, a tradução para o português advinda da vulgata latina. Hoje nós também temos uma tradução direta da língua inglesa. Por exemplo, a Bíblia King James, ela é uma versão que vem da linguagem inglesa, principalmente o inglês britânico. A divisão da Bíblia em capítulos, versículos, seções, esta seria uma disciplina, uma matéria normal da disciplina de introdução bíblica. Porém, a nossa pretensão aqui não é de uma formação em si, de um curso básico de teologia, mas de termos uma introdução bíblica, de como ler, para que ler e o que eu tenho que estar com a minha mente aberta para compreender no texto bíblico. E o Senhor Deus me deu uma orientação a respeito dessa temática, de nós trabalharmos a guisa de introdução à leitura bíblica, nós entendermos primeiro as dispensações e as alianças que nós temos na Bíblia. Se você começar a ler as Sagradas Escrituras pensando que, esse texto, este livro, ele é composto por 7 dispensações e por 8 alianças, isso vai facilitar para que você compreenda tudo quanto aquilo está escrito no livro. Você vai, peraí, isso aqui diz respeito a uma aliança davídica. É por isso que nesse momento as coisas são dessa maneira. A aliança davídica está dentro da dispensação da lei. Então tenho claro que foi aplicado tal ação, eu tive consequência a tal efeito, mesmo na aliança davídica, porque eu estou dentro da dispensação da lei, certo? Isso vai trazer clareza para que a gente possa entender muito do porquê acontece nas Sagradas Escrituras. Quer ver? Só para nós provocarmos aqui já o pensamento. Aquela célebre pergunta: com quem casou-se Caim? Se Caim casou-se, teve filhos e filhas, e o texto bíblico nos registra que Adão teve a Caim e a Abel. Sabemos que Caim matou o seu irmão Abel, e tempos depois, Eva concebe, dá à luz a um filho chamado Sete. Então, se eu tenho Caim e Sete, de onde Caim conseguiu uma esposa para casar, Sete conseguiu uma esposa para casar? Bíblia simples. Você vai lá em Gênesis, capítulo 5, quando fala a respeito da genealogia de Adão, o livro da genealogia, o livro do homem. Nós temos que ter uma leitura um pouco mais apurada para nós termos essa sensibilidade de entender. O versículo 4, e foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos. Gênesis capítulo 5, verso 4. Marca lá. E gerou filhos e filhas. Então, com quem provavelmente Caim se casara? Essa é a pergunta que muitos ficam se atendo. Não é coisa também que nós devemos perder a salvação por não ficar angustiado com isso. Mas com quem que Caim se casara? Provavelmente com a sua irmã, certo? Provavelmente com uma de suas irmãs. Porque Adão teve filhos e filhas. Teve mais filhos e filhas, mesmo após ter Caim e Sete. Então, por que eu estou dizendo isso? É porque vocês vão me perguntar bem assim: Adriel, mas uma relação de irmão com irmã
um incesto não é pecado? Não foi estabelecido na Sagrada Escritura como pecado? Yes, sim. E quando é que isso foi estabelecido como pecado? Isso foi estabelecido como pecado lá em Levítico, lá no período da aliança mosaica, na dispensação da lei é estabelecido como pecado. Então nós temos a dispensação da inocência, consciência, governo humano, até chegarmos à lei, não tinha esse código estabelecido por Deus, essa lei estabelecida por Deus. Então, Sete, Caim, Enoque, os primeiros homens ali que tiveram relações entre a sua própria família, né? Irmã, sobrinha, primo, não tem uma relação de culpa, não tem uma previsão deles estarem em pecado de acordo com a lei mosaica, porque Moisés nem tinha nascido. E se não fosse assim, Moisés não teria nascido se não tivesse iniciado assim as primeiras famílias. Agora, para que haja ordem, para que fosse dado respeito, Deus vai dar a lei a Moisés posteriormente, porque é o tempo, tá? Então, já vou começar a dizer o que é dispensação. Dispensação é um período de tempo, é um espaço de tempo estabelecido. Isto é dispensação. Adriel, eu vou encontrar escrito literalmente essa palavra dispensação na Bíblia Sagrada? Não, eu não vou encontrar essa palavra literal como e essa é uma das 7 dispensação, um versículo da Bíblia dessa maneira. Isto é para estudo que nós entendemos assim, tá? As dispensações, elas são entendidas através da hermenêutica, da exegese do texto. E isso vai ficar bem claro para nós entendermos, principalmente quando pegamos o livro profético de Daniel. Daniel tem essa visão dos tempos estabelecidos, certo? E nessa visão dos tempos estabelecidos entra a dispensação. Em momento próprio, nós falaremos exclusivamente das revelações de Daniel e desse tempos estabelecido. Mas pegamos agora, em primeiro ponto, a ideia de dispensação. Então, o que é a dispensação? É um espaço de tempo. Em cada espaço de tempo deste, Deus fala com o povo. Quantos espaços de tempo que eu tenho? 7. 7 dispensação. A primeira dispensação, dispensação da inocência, a dispensação da consciência. Eu teria ainda a dispensação do governo humano, a primeira organização da sociedade, a dispensação patriarcal ou da família, a dispensação da lei. Nós estamos vivendo sob a dispensação da graça. Essa é a 6ª dispensação. E nós teremos ainda a 7ª dispensação, que é a dispensação do milênio. Essa dispensação pode acontecer a qualquer momento. Nós já passamos então por 5 dispensações, estamos vivendo a 6ª dispensação e aguardamos a 7ª dispensação. Observe que eu olhei para um material aqui e eu quero apresentá-lo, inclusive editado pela CPAD, O Plano Divino através dos Séculos. Este livro de Lawrence Holmes, conheça o plano e as dispensações que Deus estabeleceu para Israel, a igreja e para o mundo. É baseado nesse material, é baseado no material de introdução bíblica do curso Paulo Leivas Macalão, que nós também estaremos mencionando algumas coisas a respeito dessa introdução bíblica, uma viagem pelas dispensações e pelas alianças. Aqui eu tenho também o panorama bíblico, tá? As 7 dispensações. Esses são 12 gráficos ilustrados. Este material também é acessível, de repente, para você adquirir aí pela internet. Ele vem desde todo colorido assim, sabe? Desde a criação, uma ideia sintetizada de como foi estabelecido. Então é baseado nesse material
que nós estaremos estudando aí nos próximos vídeos. Ok? Te aguardo no próximo.